ficar em casa quando for possível. Então, pessoal, vamos, para a gente ser bem pontual, vamos iniciar, né? Vamos iniciar nossa conversa. Eu sou a professora Kelânia, né? Atualmente sou vice-presidente da Duerne, tenho junto comigo a professora Patrícia, presidente da Duerne, presidenta da Duerne, e uma diretoria super linda aí que está se esforçando ao máximo para que nesses tempos de pandemia a gente consiga se adaptar e fazer o que está ao nosso alcance para atender as demandas da categoria. A Duerne é uma seção sindical do ANDES, né, do Sindicato Nacional de Docentes, e a nossa iniciativa aqui é para acolhê-los no sentido de entender que o momento é bem complicado, que o momento é bem difícil, que exige muita responsabilidade nas nossas discussões, muita responsabilidade no uso da informação de qualidade para que a gente consiga realmente produzir ambientes que sejam mais favoráveis a uma série de atividades que atualmente a gente não consegue realizar presencialmente, né, pelo cuidado com a nossa própria saúde e a saúde dos nossos familiares. Então, hoje a gente está iniciando, nesse primeiro momento, provavelmente esses momentos serão semanais, né, e a ideia é que a Duerne promova, com o objetivo de incentivar essa discussão ampla, né, com a comunidade acadêmica, assuntos, aliás, temas relacionados que tenham relevância aí para esse momento que a gente está vivendo, né, para esses tempos de pandemia, mas também em tempos de muito retrocesso em várias áreas, em várias dimensões da vida, não só dos docentes, mas dos cidadãos brasileiros. Sem mais delongas, né, o nosso momento hoje foi reservado para falarmos sobre ensino remoto. E, logicamente, é um tema que gera muitas controvérsias, né, que surge como uma alternativa para um momento bem atípico. Então, a gente tem que discutir com muita responsabilidade, tem que encontrar as maneiras, as vias de fazê-lo, de fazer toda e qualquer atividade ou toda e qualquer ação, sempre com muita responsabilidade. Para isso, a gente chamou aqui para conversar duas pessoas que são de muita relevância nesse momento, porque representam dois coletivos muito importantes da instituição, que é a professora Patrícia Barra, presidenta da Duerne, e a nossa discente Raquel Souza, que é a presidente do Diretório Central de Estudantes da UERN. Então, as duas já estão aqui conosco no estúdio, eu vou colocá-las aqui, né, em linha. Em seguida, a ideia é que a gente tenha condições de abrir a fala para cada uma delas, né, tratarem, obviamente, do assunto dentro da sua dimensão, e 10 ou 15 minutos para a fala da professora Patrícia, 10, 15 minutos para a fala da nossa discente Raquel, presidenta do DCE, estudante do curso de Direito. Depois dessas falas, nós abriríamos para fazer as perguntas, tá? Então, como a gente está num formato aqui, que é de webinar, e não tem possibilidade de haver interação com fala, então o chat vai estar aberto aí, e aí vocês podem colaborar com perguntas, sugestões no chat. Quando forem perguntas dirigidas às pessoas, a mesa pede para que vocês escrevam sempre a palavra primeiro, pergunta, 2 pontos, e em seguida o questionamento, tá bom? Só para facilitar o nosso trabalho. Obviamente, a gente vai se esforçar para seguir a sequência de todas as perguntas que forem feitas, e, obviamente, utilizaremos o tempo aí até mais ou menos umas 11h30, a gente vai estar aqui com vocês, tá bom? Então, eu vou ingressar Patrícia aqui no nosso... na nossa tela, e Raquel. Raquel está com a câmera desligada. Olá, Patrícia, olá, Raquel, muito bem-vindas. É uma felicidade imensa
estar conversando com vocês, olhando a carinha de vocês é muito bom. Pois bem, então eu vou sair aqui do cenário, tá bom? Eu e Raquel, a gente vai deixar a professora Patrícia aqui para bater um papo inicial, depois Raquel retorna, tá bom? Então, bom dia a todos e a todas. É muito bom, né, estar nesse momento. Não tem como não fazer a lembrança de que bem melhor seria se a gente tivesse nas nossas acaloradas assembleias, né? Mas vamos aproveitar o momento que nós temos e aí saudando a todos e a todas da nossa comunidade acadêmica, especialmente os nossos docentes. Dizer aqui a Raquel, que bom estar aqui olhando para você e poder dizer a você o que a gente gostaria hoje de estar dizendo a todos os nossos estudantes, né? Nós estamos morrendo de saudade de vocês. É bem provável que depois dessa pandemia a gente vai ficar um pouco mais envelhecidos, porque nós bebemos dessa juventude, dessa alegria que a convivência com os nossos alunos nos proporciona, né? E por isso que a gente deseja que em breve a gente possa retornar, então, para as nossas atividades de uma forma mais geral, porque com salário atrasado, congelado e defasado, o procedimento estético está fora de cogitação, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas modificações, essas sugestões que estão sendo propostas para a educação brasileira nesse momento, né? A gente recebeu diversas provocações dos nossos associados e agora com a entrega da minuta, né, que propõe, né, a oferta de componentes curriculares aqui nessa forma remota, a gente viu que é uma ótima oportunidade de iniciar esse debate, né? Nós vamos trazer uma visão evidentemente política e a gente espera que, junto a outras discussões que devem acontecer em toda a comunidade, a gente possa, de uma forma democrática, escolher os rumos que nós pretendemos para a nossa instituição, né? Mas, em primeiro lugar, gostaria só de dar um reforço e essa diferença entre o ensino remoto e o trabalho remoto, né? Nossos familiares costumam dizer que nós, professores, já fazemos trabalho remoto, mas nós estamos numa outra dimensão de trabalho remoto, né? Porque agora ele não é mais opcional. Ele está acontecendo num momento onde a gente não pode se deslocar. A gente está tornando nossa casa ambiente de trabalho, mas ao lado os nossos filhos também estão fazendo ensino remoto, né? Nós estamos sob o peso, a pressão das notícias que a pandemia tem nos trazido. Então, nós estamos num trabalho remoto muito mais difícil, mas é importante que a gente diga que a universidade não está parada. Porque, embora o ensino seja o coração das atividades dentro da universidade, falo isso até com um pouquinho de tendência, porque para mim é a melhor atividade que eu consigo, onde eu encontro mais prazer em realizar dentro da universidade, mas o trabalho docente não se resume ao ensino. Então, nós estamos trabalhando sim, a universidade está em atividade. As pós-graduações estão em atividade, as atividades de gestão, os projetos, as comissões, os comitês. Então, a primeira coisa para a gente deixar bem claro é que nós estamos em trabalho remoto. Então, a grande questão é, se estamos em trabalho remoto, por que também não podemos fazer ensino remoto? Né? Então, em primeiro lugar, o ensino é algo que a gente não pode improvisar, né? A gente segue diretrizes nacionais muito claras, que estão lá na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e nessa lei ela só prevê duas modalidades de ensino, o presencial e a modalidade à distância. Então, não existe esse ensino remoto. Todavia, quando a gente vai para o conceito do que é o ensino à distância, a gente, principalmente quando a gente vai para a Lei 9057, que define o que é esse ensino à distância, a gente percebe muitas similaridades entre esse proposto ensino remoto e o ensino à distância, porque ambos prevê que os agentes estejam distantes e que seja feito o uso de tecnologia para mediar, então, esse processo de ensino-aprendizado. Então, o ensino remoto estaria dentro do ensino à distância. Então, por que não chamar, então, ensino remoto de ensino à distância, né? Então, vou guardar essa discussão um pouquinho para adiante, para a gente compreender melhor
algumas críticas que a gente tem a fazer desse ensino remoto. Então, inicialmente, gostaria também de destacar que nós temos uma preferência pelo ensino presencial, né? O nosso Sindicato Nacional faz essa defesa, que nós entendemos que a presencialidade é a melhor forma de educação, de oferta da educação disponível hoje. Por quê? Porque transferir conhecimento, o computador faz, um texto faz, mas a interação, a afetividade, a conectividade mais plena do olhar, dos gestos, do se importar, isso nós temos na presencialidade. Então, ensinar não é só esse transferir conhecimento, mas essa relação entre esses agentes que somente a presencialidade tem condições de ofertar de uma maneira mais plena. Isso não significa que a gente não veja vantagens na modalidade à distância, né? Ela é importantíssima, porque nem sempre a presencialidade ela é possível. Olha, na UERN nós temos o orgulho de dizer que nós estamos em 6 municípios do Rio Grande do Norte, mas tem mais de 40 que não tem a UERN. As pessoas poderiam se deslocar para onde tem a UERN, mas nem todas podem. Até mesmo pessoas que vivem em cidades onde tem polos educacionais de ensino superior e conseguem até mesmo vencer a barreira imposta pelas seleções, no caso o Enem e os vestibulares, elas podem não ter o tempo necessário, porque elas precisam trabalhar, precisam se dedicar a outras atividades. Então, dessa forma, a modalidade de ensino à distância, ela é também muito importante para complementar, para chegar, para levar o processo educacional onde a presença não é possível. E não é justo a gente definir que a educação seja restrita apenas a quem tem acesso a esse ensino presencial. Então, dessa forma, a educação à distância ela é vista, sim, com bons olhos, ela é realizada de forma muito zelosa, inclusive por muitos dos nossos docentes, como uma opção quando o ensino presencial não é possível, certo? Agora, o que a gente tem que ter em mente é que existe um projeto do governo tentando ampliar esse ensino à distância. E esse não é só uma intenção, é um projeto de governo. Na mesma lei que define o ensino à distância, na 9057, ela deixa bem claro que o poder público deve incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis. E o fato é que hoje nós já temos 40% das matrículas destinadas ao ensino superior já no ensino à distância, certo? Só que existe uma diferença muito grande nessa oferta dentro do serviço público e dentro do serviço privado. Dos mais de 3 milhões de inscrições para o ensino à distância, apenas 60 mil estão dentro das universidades públicas, que não chega, então, a 2%. Então, mostra que nós temos resistido a tentar ampliar o ensino presencial como a nossa meta. E, quando não possível, o estabelecimento, então, desse ensino à distância. Só que nós precisamos ficar atentos ainda a outros fatos. Recentemente, em 2016, foi publicada uma portaria, a 1134, que, respondendo ao decreto de número 9057, que diz que o governo deve ampliar as ofertas de ensino à distância, definindo que essa ampliação aconteça também dentro dos cursos presenciais. Então, essa primeira legislação estabeleceu que dentro de um curso presencial, a gente pode ter até 20% da modalidade à distância. E agora, em 2019, a portaria de número 2117 ampliou para 40% a possibilidade de oferta da modalidade à distância dentro dos cursos presenciais, certo? Agora, isso é de forma facultativa. E, evidentemente, as universidades públicas não aderiram da mesma forma que as universidades privadas. Então, o que se chama hoje, a tendência denominada seria, então, desse ensino privado, esse ensino híbrido, no qual você teria, mesmo dentro do ensino presencial, a possibilidade dessa modalidade à distância.
vantagens e desvantagens. Bem, a vantagem seria no qual a gente poderia contar com ferramentas tecnológicas mais modernas e de maior interatividade, para que a gente pudesse auxiliar melhor na formação desse estudante que vai para um mercado de trabalho mais tecnológico. Mas a gente também não pode deixar de fazer a crítica que esse aumento dessa oferta de modalidade à distância dentro do curso presencial, ele também pode ter por trás uma intenção de redução nos custos, uma redução dos investimentos, uma redução, inclusive, na hora para o pagamento da mão de obra. Né? Não dá para a gente colocar 1.000 alunos dentro de uma sala presencial, teria que ter diversos docentes, mas dá para colocar 1.000 alunos dentro de uma sala virtual. Então, por isso que esse ensino híbrido, embora ele tenha suas vantagens, mas ele também deve ser analisado de uma forma muito crítica, para que a gente possa ver, então, quais são as suas vantagens, mas não permitir que os governos, tanto federal como estadual, que não têm investido da forma necessária nas nossas universidades, não utilizem dessas estratégias para tornar, então, as universidades como espaços mais precarizados e precarizar as condições de trabalho. Então, a gente tinha tudo isso antes da pandemia. E o que a gente tem com a pandemia? Com a pandemia, foram publicadas uma série de portarias, entre elas a 343, a 345, e ontem, publicada a 544. Todas elas tentando fazer com que, nesse momento emergencial, as universidades que não aderiram ainda a essa modalidade de ensino à distância dentro dos 40% que a legislação permite, que elas possam fazer isso nesse momento de uma forma emergencial. Então, isso seria, então, o chamado ensino remoto. Essa colocação imediata de um ensino à distância por ocasião da pandemia dentro dos cursos presenciais. E quais seriam, então, as nossas críticas a esse ensino remoto? Né, para que a gente possa, avaliando essas críticas, tentar, então, ver se é possível encontrar soluções. Então, veja só, quando a gente fala da modalidade de ensino à distância, mesmo sendo ensino à distância, não existe no sistema educacional brasileiro nenhum ensino que seja totalmente à distância. Mesmo sendo uma modalidade, um curso à distância, ele deve ter momentos presenciais. E os projetos político-pedagógicos definem esses momentos presenciais. As tutorias, as avaliações, as atividades práticas, os estágios, as várias atividades devem ser feitas de forma presencial. Então, o ruim é que a gente teve uma instrução, um parecer do Conselho Nacional da Educação, o parecer de número 5, que ele tentou, justificando que nós não podemos, nesse momento, ter presencialidade, fazer com que esse ensino à distância, que está sendo proposto para ser colocado dentro do ensino presencial, ele pudesse dispensar essa presencialidade. Então, ele seria, então, uma modalidade mais precária de ensino à distância, porque ele propõe, então, dispensar os momentos de presencialidade. E o que é mais grave ainda, né? Se num determinado curso houver a intenção de ofertar até 20, 30, ou que a legislação permite, até 40% do curso na modalidade à distância, isso deve ser previsto dentro dos projetos pedagógicos do curso. E não pode ser feito de imediato. Tem que ser feito com antecedência, o aluno tem que conhecer com antecedência, a universidade deve se responsabilizar em oferecer um corpo profissional qualificado, deve oferecer para os estudantes todos os instrumentos necessários para que eles possam aproveitar aquele componente curricular na forma à distância. E aí, no chamado ensino remoto, além de ser mais precário, porque pretende dispensar os momentos de presencialidade, ele também tenta fazer de uma forma muito rápida, não levando em consideração esses itens que são fundamentais na educação à distância, que é ter docentes especializados, que é ter instrumentos necessários, que é oferecer a todos os estudantes as ferramentas necessárias
para que eles possam acompanhar. Então, essa, então, é a nossa crítica a esse ensino remoto, que de forma aligeirada tenta ser uma alternativa ao momento, mas que ela precisa ser pensada, que ela não está isolada, ela não foi criada, gerada dentro da universidade. Ela está dentro de um projeto de ampliação do ensino à distância dentro dos cursos presenciais, que isso até pode ser feito, mas se for discutido, se for analisado os prós e os contras. Então, o nosso apelo nesse momento é para que a gente faça, de fato, uma ampla discussão, observando a situação emergencial da saúde. É evidente que, por mais que a gente defenda o ensino presencial, a gente não tem como defender o retorno presencial das atividades nesse momento, porque estar em isolamento social é estar em um ato de resistência contra governos que, por exemplo, acham que a nossa saúde não é importante, contra governos que, por exemplo, contrariando toda a lógica das autoridades de saúde, querem flexibilizar o comércio em nome de uma economia. Então, mas para que a gente pense alternativas, que elas não sejam alternativas voluntárias e individuais, que elas sejam alternativas pensadas nesse contexto. Que eu não veja a minha situação individual, se eu estou preparado para fazer um ensino à distância, porque eu tenho um computador, eu tenho uma boa internet, mas se o meu colega também tem, se meu aluno tem, eu me importar se 1, 2, 3, 4 alunos vão ficar de fora, né? Então, é tudo isso que a gente precisa colocar em discussão, e a gente compreende que a nossa universidade tem total condição de fazer um debate qualificado, porque nós temos profissionais de alto nível, mas que a gente precisa atentar para que a gente construa para dentro da universidade a opção que nós queremos e que não seja um retrocesso a esse caminho que nós definimos de ser uma universidade inclusiva, de ser a universidade que se orgulha de ser aquela que abriga a classe trabalhadora, aquela que, por meio das suas cotas, as mais diversas, quer garantir que a educação ela não seja um processo de exclusão, mas que ela seja realmente um processo de transformação. Do jeito que transformou a minha vida, que possa transformar a vida de todas as outras pessoas. Então, aí a gente se coloca, então, para o debate, né, para que a gente possa, então, ouvir um pouquinho mais a nossa categoria. E, de antemão, a gente já vai também antevendo que a gente preparou um documento no qual a gente vai colocando um pouco dessa nossa visão, que a gente vai levar a todas as unidades acadêmicas, para que a gente possa também contribuir nesse debate, nesse momento. Kelane, eu não estou lhe ouvindo. Eu estava com o microfone desligado. Desculpem. Vamos lá. Obrigada, Patrícia. E aí, agora a gente vai trazer aqui para a nossa tela a Raquel de Souza, tá? Presidenta do DCE, para que ela faça a sua fala inicial. Nós temos muita gente participando aí no chat, agradecendo a iniciativa da Duerne e fazendo alguns questionamentos, e as perguntas, como a gente tinha combinado, a gente vai deixar para o segundo momento aí, tá bom? Mas não se preocupe que a gente está registrando todas as perguntas aqui. Vamos trazer Raquel aqui para a nossa conversa, né? Bom dia, galera. Raquel. Bom dia, querida, muito bem-vinda. Fique à vontade, tá? O palco é seu. Tá bom, obrigada. Eu vou tentar me ater aos 10 minutos, né, para a gente ter mais tempo para conversar com o pessoal que está interagindo na live. Bom dia, né, primeiramente. Eu sou Raquel de Souza, estou coordenadora geral do DCE, a Natália de Melo Alves, o DCE da UERN. Sou militante do Juntos e vim aqui falar com vocês mais ou menos o que nós temos passado diante da visão dos discentes, né? A Patrícia trouxe uma fala muito importante sobre a visão dos professores, uma fala muito boa, e eu vim, enquanto representante dos estudantes e das estudantes, fazer uma fala sobre nossa visão, né? Então, assim que começou essa pandemia, que foi uma coisa que ninguém estava preparado para receber, nós do DCE tivemos a atitude já de suspender nossas atividades públicas, inclusive a cultural de encerramento de semestre, que geralmente é feita todo final de semestre, antes mesmo da suspensão das aulas,
mostrando que nós temos muita seriedade com o assunto, nós realmente entendemos que é uma situação ímpar, sui generis, na vida de todos e todas, e nisso a gente demonstrou muita responsabilidade, foi uma política muito acertada. Diante da pandemia, suspendemos as aulas nas últimas 2 semanas de aula, e no final do semestre foi uma loucura para nós, professores, alunos e professores, né? Nós tivemos que encerrar nossas atividades por meio do ensino remoto, né? No caso, no ensino à distância, e nós do DCE recebemos muita demanda nesse período, tanto por prazo que não condizem com a realidade, tanto também com a questão de pessoas que não tinham acesso digital, tanto com a internet quanto com ferramentas. Então, assim, nós tivemos uma prova, né? A gente teve um projeto piloto nessas 2 semanas, que por isso que a gente bateu muito o pé, dizendo que a gente é contra o ensino à distância da UERN, visto que a nossa realidade atual não nos permite. Nesse processo de pandemia, porque, querendo ou não, a gente tem que arrumar soluções, porque a gente não sabe quando essa pandemia vai passar, a gente fala do novo normal, mas a gente não sabe lidar ainda com ele, e diante disso, foram formadas comissões para debater a volta às aulas e como iriam voltar. Inicialmente, a gente tinha pouca representatividade estudantil, eram apenas 2 estudantes, diante de vários técnicos e professores, o que acabava que a gente tinha as falas engolidas pelos demais representantes, até que a gente pediu mais representação estudantil e conseguimos. Temos representação estudantil hoje de todos os campi da UERN, foi uma conquista no meio dessa pandemia, porque nós precisamos ser ouvidos e ouvidas. Mas a gente fica se perguntando, né? Assim que a gente conseguiu essa representatividade na comissão, a minuta passou e está no conceito. Então a gente se pergunta qual ganho foi, né, dessa pseudo-representatividade, porque depois que a gente teve esse ganho de mais representação estudantil, a gente teve pouco debate com a minuta que passou, né? Mediante isso, né, falando também das nossas conquistas, tivemos a conquista de bolsas, o DCE junto com a Praia, a Pró-Reitoria de Ações Estudantis, para justamente o auxílio digital, né? Conseguimos cerca de 750 bolsas para auxílio internet e 250, se não me engano, para a aquisição de, por exemplo, o tablet, no valor de R$600. Vai ser de caráter emergencial, porque é uma situação de caráter emergencial. Mas a gente entende que isso não é o suficiente ainda hoje, porque nós temos atualmente mais de 8.000 alunos matriculados na UERN. E nós sabemos que os alunos e as alunas da UERN são provenientes de uma classe pobre, são provenientes de filhos de trabalhadores e trabalhadores. Então, esse auxílio, apesar de ter sido uma grande conquista, ainda não é o suficiente. E por que a gente não consegue mais auxílio, né? Visto que a UERN vai ter... não vai manter mais espaço físico e tudo mais. A gente precisa falar sobre isso. Para falar sobre isso, a gente tem que falar sobre a autonomia financeira da universidade, que é um assunto pouco discutido hoje em dia, mas que a gente tem que voltar a pautar. A UERN não tem autonomia financeira. Isso significa que a UERN faz um orçamento e manda para o governo do Estado. E o governo do Estado, diante desse orçamento, manda o dinheiro para os fundos, digamos assim. E, diante disso, a gente não pode mais mexer naquele dinheiro. Então, se a gente pedir o X para fundo 10, esse X tem que ir para fundo 10, por mais que depois a gente não precise de tudo isso e o fundo 11 precise mais. Não sei se está dando para entender. Então, isso é muito danoso para a UERN, porque a gente, por exemplo, não consegue mais bolsas de auxílio digital, porque a gente não consegue mais remanejar de forma juridicamente correta. E, diante disso, né, a gente tem que voltar nós, o sindicato e a classe estudantil, a classe dos professores, precisa voltar a pautar a autonomia financeira da UERN, porque nesse momento de crise ela se apresentou de uma forma danosa, super danosa para a gente. E falando de crise, a gente lembra muito da crise na educação, que a gente está aí com o desgoverno cortando coisas e junto com o movimento estudantil, né, a MP 979 caiu e agora a gente quer fora Weintraub. Hoje, dia 17 de junho,
os DCE, de uma forma nacional, convocou a luta pela educação novamente com a hashtag Fora Weintraub. A queda da MP é uma vitória essencial para o movimento estudantil, mas também queremos a queda desse inimigo da educação que vem em frente ao MEC. Nós já ganhamos também com a luta do ADI-ENEM, justamente porque a gente entende que as pessoas de escola pública não estão conseguindo terminar seu ano letivo, então não era possível ter o Enem esse ano, e para isso também as universidades precisam ter uma mudança no seu calendário, porque uma coisa é certa, não adianta a gente seguir o calendário fingindo que está tudo bem, porque é isso que está acontecendo. Sempre pergunto qual é a nossa solução, já que a gente não está tão simpático a essas propostas que estão sendo colocadas. Bom, aí a gente pega assim, tenta trazer a responsabilidade de uma solução direta para o movimento estudantil, e isso é totalmente equivocado. É uma vez que os próprios governantes não estão sabendo o que fazer na pandemia. Então, a saída mais responsável é a gente pensar na melhor solução. Essa minuta foi para o CONCEP, né? Todo mundo que teve acesso à minuta sobre o ensino como se fosse uma disciplina de férias, explicando assim de forma resumida, mas Patrícia já fez uma fala muito boa, mas a gente precisa de uma base para ter ela. E para isso a gente precisa de mais bolsas, para isso a gente precisa de capacitação, tanto dos professores e das professoras, também como os alunos, porque nós temos também alunos e alunos que têm deficiências ou que não sabem manusear, às vezes, as tecnologias. Nós mesmos aqui, às vezes, enfim, faz alguma coisa errada tendo as ferramentas e tendo a internet. Então, a gente precisa de uma luta constante quanto a isso. Vou ver se eu passei do meu tempo aqui, que eu acabo falando demais às vezes. Mas, junto com o movimento estudantil, nós do DCE estamos num grupo de DCEs nacional, que a gente vem debatendo justamente o que vem se apresentando nas universidades. E quando eu participei de uma reunião de gestores, eu fiquei horrorizada, porque um dos professores quis comparar uma atitude que a USP teve para tentar fazer uma metáfora com a UERN. E eu fui muito claro a dizer, a UERN não está com a USP. Diante a gente conversando com os DCEs nacionais, a UDCE está... A UERN está para a Universidade Federal do Pará, uma universidade interiorizada, uma universidade que tem uma população mais pobre e uma universidade que as pessoas não têm o auxílio digital, não tem a inclusão digital, no caso, né? Então, a gente não pode pensar na forma de voltar às aulas sem pensar em como os alunos, as alunas, os professores e as professoras vão ministrar e assistir essas aulas. Eu acho que esse caminho inverso que, enfim, essas comissões estão fazendo é muito danoso. Eu deixei isso bem claro na minha fala, na reunião de gestores. A gente devia estar fazendo o contrário. Primeiro, procurar o auxílio digital dos alunos e das alunas que não podem, e a capacitação dos professores e professoras, bem como dos alunos e das alunas, e só assim a gente propor algum tipo de volta às aulas. É isso que eu tinha para falar com vocês. No mais, a gente vai falando aqui junto com o chat. Obrigada. Ok, então, como nós havíamos combinado, a gente vai retornando aqui, tá? Devolvi Patrícia aqui, mas a ideia é que Raquel também ficasse aqui com a gente. Veja bem, nós temos aqui uma série de perguntas. Volta, Raquel! Nós temos aqui uma série de perguntas, algumas perguntas aqui no chat, mas antes de passar para as perguntas do chat, eu sei que vocês já falaram um pouco sobre isso, mas eu acho que essa é uma inquietação. A gente vai precisar conversar e amadurecer muitas questões relacionadas a essa minuta que está aí circulando, né, pelos nossos grupos, né, pelas nossas comunidades aí, acerca da oferta de ensino remoto no âmbito da UERN. E aí eu queria saber, assim, de maneira mais objetiva, que impactos serão esses, na visão de vocês, para a comunidade, tanto para docentes, quanto para estudantes, a aprovação de uma minuta no formato que ela está hoje, né, com
o nível de detalhamento ou de ausência de detalhamento que ela apresenta. Acho que pode ser Patrícia primeiro, né? E depois Raquel fala. Vou começar porque eu acho importantíssimo sempre ter a voz do aluno como aquela que encerra, porque, né, nós precisamos estar mais atentos a ouvi-los. Então, olha, honestamente, quando eu vi a proposta do calendário suplementar, eu não vi a proposta como uma proposta ruim, né? Até porque, evidentemente, não faz sentido nenhum você pegar uma proposta e já olhá-la de uma forma... Tudo que, para mim, vem como alternativa, que a gente venha a trazer o ensino, pode ser visto de uma forma positiva. E, de uma forma interessante, essa proposta ela não é da UERN, né? Ela veio como um efeito dominó e ela hoje está, né, sendo apreciada em várias universidades. Então, num primeiro momento, ela pareceu uma proposta, sim, né? Nós precisamos de alternativa, tinha-se uma alternativa. A discordância foi à medida que a gente foi se aprofundando na proposta, né? Por exemplo, além daquelas críticas que nós temos, mas se a gente pode aprovar uma proposta dessa, se a gente tiver consciência de que ela está dentro de um projeto de ampliação do ensino à distância dentro do presencial. Pronto, se a gente está consciente disso, a gente pode começar a discutir essa proposta. Numa segunda questão, a gente vai discutir essa proposta, mas a gente vai ter certeza de que ela é só uma proposta emergencial, né, para que a gente possa voltar ao anterior, ou seja, voltar a ter os nossos níveis de presencialidade que nós tanto defendemos. Outra coisa. Mas em relação a alguns pontos que mais me chamou a atenção, que aí eu acho que são, vou até usar a palavra, perigosos na proposta, é, por exemplo, dentro do artigo 1º, o parágrafo 11, ele diz, vou até ler, para não dizer que eu estou interpretando, a UERN não se compromete em disponibilizar qualquer equipamento para docentes e discentes, a fim de que eles possam participar ou executar de qualquer atividade que possa vir a ser oferecida de forma remota, certo? Então não é mais uma proposta facultativa. Não vai participar quem quer, vai participar quem pode. Quem tem condições de, naquele momento, ter as ferramentas necessárias. É evidente que, pela nossa prática de professor, é bem comum que a gente tenha um computador e tal, mas, na verdade, a gente tornou comum alguma coisa que não deve existir. Os nossos equipamentos de trabalho devem ser fornecidos pelo Estado, porque nós somos funcionários do Estado. Então, já é costume na UERN, eu vou trabalhar, eu levo o projetor, eu levo o computador, geralmente eu boto um roteador dentro do meu laboratório, mas isso é um voluntarismo que a gente não pode colocar isso como sendo uma regra para todo mundo. Então, aquelas pessoas que não fizeram o que eu fiz vão estar excluídas? Como eu não vou me responsabilizar? Né? E cadê a previsão de preparação dos professores? Né? Eu ter uma certa familiaridade com tecnologia não me torna uma pessoa capaz de dar uma aula à distância. Não é isso, nós temos que respeitar o que são os princípios educacionais para achar que eu não posso fazer qualquer coisa. Eu sou médica veterinária, eu não posso consultar o humano só porque eu sou médica, né? Porque a gente respeita os saberes de cada local. Então, esse retirar a responsabilidade eu achei muito complicado. Acho também que o tempo é muito pouco, né? Você faz a previsão de um semestre somente em 5 semanas, eu já tinha alertado para isso, né? Num semestre em 5 semanas, eu uso sempre o exemplo da minha disciplina, que tem 90 horas. Se eu for fazê-la em 5 semanas, vão dar 3 horas e meia de aula por dia, com mais 3,5 de regência, eu vou passar 7 horas por dia dedicada ao ensino. Mas a primeira fala que a gente teve foi para dizer que nós não estamos parados. Como é que vai ficar a minha orientação dos meus alunos de pós-graduação? As comissões, os comitês, ou nós vamos extrapolar? Será isso uma forma de precarização do trabalho? Né? Outra coisa que nos preocupa muito é a validade desses componentes curriculares. Porque houve até um webinário com o próprio presidente da Comissão Nacional da Educação, ele tentando explicar a instrução normativa, né, tentando fazer uma explicação desse processo, e ele deixou bem claro que para poder esses componentes terem validade, a gente precisa colocá-los nos projetos políticos pedagógicos do curso.
E a questão é, a gente vai mudar os nossos projetos político-pedagógicos para poder esses componentes terem validade? Queremos mudar os nossos processos político-pedagógicos num momento como esse? Né? Então, esses são alguns dos pontos, mas são muitos, no qual a gente observa que essa minuta, ela precisa, então, ela ser ainda bem discutida. E, de fato, se for o caso, ser melhorada, né? Mas para isso ela precisa ser discutida dentro da comunidade, e a nossa proposição, inclusive, é que ela fosse não diretamente só para o colegiado, é claro que o colegiado tem a competência para isso, mas que ela fosse avaliada em todas as unidades acadêmicas, e quem sabe a gente pudesse até pensar numa forma de fazer uma consulta pública, né? Kelane, eu vou pedir para você me tirar, deixar só, Raquel, aqui, que meu computador está descarregando, eu vou botar aqui o carregador, viu? Opa, voltei. A pergunta foi bem direcionada para a Patrícia, né? Mas eu vou aproveitar e falar algumas coisas da minha fala que eu acabei passando, que é justamente a nossa dialética de lutas, né? O nacional e o regional. A gente luta pelo foro ventral e regionalmente, né, localmente, a gente luta para o ensino de qualidade, porque a gente entende que esse ensino remoto é uma forma de precarização do ensino e além da precarização do ensino, é um ensino exclusivo, porque, como a Patrícia falou, não é opcional para os estudantes, é opcional para os estudantes que têm as ferramentas e o acesso à internet. É opcional para os estudantes se a disciplina que ele precisa, digamos assim, vai ser ofertada. Quando a gente se reuniu, a gente tem feito reuniões contínuas com os CEAs e os DEAs, os famosos CEBs, né, Conselho de Identidade de Base, e eles têm falado muito assim, e o pessoal da saúde? A gente tem muita prática, a gente não vai ter como terminar, não vai ter como fazer, se a gente tem laboratório, se a gente tem o pessoal da licenciatura que tem os estágios, eu mesma do direito, que também tenho a prática jurídica. Então, esse semestre opcional não é opcional para todos os alunos e todas as alunas. Como eu falei anteriormente, é uma tentativa de seguir a nossa vida acadêmica como se as coisas não estivessem acontecendo. E falando também um pouco do CONCEP, né? A minuta, não sei se alguém já perguntou isso, mas eu acho que deve ter perguntado. A minuta foi enviada para o CONCEP e nós, do movimento estudantil, elaboramos um posicionamento em relação a isso, junto com os CEAs e com os DEAs, justamente para nos colocar. Nós temos 6 cadeiras no CONCEP, nós do movimento estudantil, não só do DCE, tem um menino do DCE e as outras são outros estudantes autônomos, e a gente está conversando muito nessa perspectiva, da gente ler a minuta de forma integral e a gente debater ela de forma integral, porque a gente, do jeito que está, a gente não entende que é possível. Inclusive, na reunião dos gestores, foi apresentada a minuta para a gente, e eu tinha entendido, né, eu entendi que iam reformar a minuta, ter uma nova reunião de gestores, e, posteriormente, ela ia ser enviada para o CONCEP, que não foi o que aconteceu. A gente teve a reunião de gestores, fizemos críticas à minuta, eu, Patrícia e outros professores, e, no final, reformaram e já enviaram para o CONCEP. Então, esse processo de construção foi um pouco turvo, assim, no meu entendimento. E a gente entende que isso é uma forma de precarizar o ensino e fingir que a pandemia não está acontecendo. É isso. Vamos lá, eu acho que agora a gente pode passar para algumas perguntas aqui do chat, tá bem? Então, a gente foi organizando aqui, pegando aqui as perguntas pela ordem, tá certo? Se a gente tiver saltado alguma, por favor, eu peço que o pessoal aqui no chat já avise, tá bom? Uma primeira pergunta aí é de Cid Alegrini, ele pergunta, presidente Patrícia, como estão as negociações para o realinhamento salarial com o governo do RN? Aí eu passo a pergunta, né, mas obviamente não tem relação com o nosso tema de hoje, tá? Mas, professora Patrícia, fique à vontade, se quiser dizer alguma coisa acerca. Eu acho que o Cid acabou de nos dar uma sugestão. Professora, o seu microfone está desligado. Está me ouvindo? Tudo bem. Está tudo bem, Patrícia. Tá sim, estamos sim. Eu acho que o professor Cid acabou de nos dar uma sugestão para um novo encontro, né? Porque seria importantíssimo
A gente não dá para numa pergunta falar sobre isso, não, porque isso é algo que nos incomoda. Desde que começou o atual governo, nós estamos correndo atrás desse realinhamento salarial, que nós estamos... O nosso último reajuste, para quem não sabe, foi de uma lei de 2012. De 2014 para cá, nós estamos congelados. Esse congelamento que foi colocado por servidores públicos, a gente já estava vivendo ele há muito tempo. Isso é algo que nos inquieta e que é fundamental que a nossa comunidade acadêmica se una para nos pressionar junto, porque sindicato sozinho não tem força. Só tem força quando toda a categoria chega junto e pressiona junto ao governo. Porque pressionar a gente sempre tem feito. E o que é que a gente ouviu durante esse tempo todo? Reajuste zero. Mas a gente tinha uma esperança para com o governo, que era o nosso realinhamento em termos de nossa carreira. Porque nós sofremos mais do que outras categorias do serviço público pela falta de reajuste, porque nós temos um plano de cargo de mais de 30 anos. Metade dos nossos docentes já são doutores e a carreira de doutor termina em 6 anos. Então, por isso que a gente sofre mais. Então, nós estávamos negociando com o governo em relação a esse plano de cargo, as negociações vinham bem, de novembro em diante pararam, e semana passada a gente ficou muito feliz quando o governo nos chamou para retomar essa negociação, mas já deixando bem claro que por causa do decreto federal, qualquer realinhamento salarial só para depois de 31 de dezembro de 2021, né? Então, isso não significa que a gente deve agora esmorecer, porque quem não é visto não é lembrado, né? E depois de 31 de dezembro, vai estar todo mundo tentando pressionar, e como, usando as palavras da própria governadora, o cobertor é curto. São as categorias mais fortes e mais organizadas que têm condições de conquistar alguma coisa, né? Ok, Patrícia, tem uma outra pergunta aqui, que aí eu acredito que o Guilherme Paiva está querendo saber a nossa opinião acerca, né? Porque tem certas perguntas que, obviamente, são dirigidas à Duerne, mas que seriam mais apropriadamente respondidas pela administração da universidade, né? Ou pelo corpo da universidade, através dos seus conselhos e etc. Mas a pergunta é: qual seria a opção para o ensino presencial na UERN, mesmo após a flexibilização? Olha, nós estávamos muito a par dessas negociações e a gente foi convidado para fazer parte da Comissão Especial de Consulta, né? Então, a Duerne está, isso é muito importante, foi um espaço conquistado, né, pela reivindicação dos nossos associados, a nossa participação nessa Comissão Especial de Consulta, que está exatamente discutindo como seriam as possibilidades do ensino presencial quando as situações de segurança permitirem, porque se fala que não será mais do mesmo jeito, nós não sabemos o tempo da vacina, então muitas realidades precisarão ser alteradas, nós não temos número de salas suficientes para, por exemplo, reduzir o nosso grupo de alunos. Se fala, hoje também a gente vive num momento de muitas indefinições, porque o saber está sendo construído, mas eu já vi alguns pesquisadores falarem que o número possível de aluno dentro de uma sala de aula será entre 15 e 20. Nós sabemos que nós temos turmas maiores do que isso, né? Então, o que eu acho? Eu acho que nenhum de nós tem essa resposta, mas coletivamente nós podemos construir essa resposta. Então, toda a nossa defesa é sempre que a gente faça dessa forma, observando, trazendo, acumulando com o que a gente sabe, com o que a gente observa das autoridades sanitárias, com as boas experiências que a gente tem de outras universidades, porque, por exemplo, o ensino remoto foi um exemplo no qual, quando a universidade implementou, todo mundo copiou, mas sem olhar os resultados. É bom que a gente também copie aquilo depois que ele seja também avaliado, né? Então, o que eu posso dizer é que a Duerne está nessa comissão e é importantíssimo que a comunidade veja a forma. Mas eu, particularmente, como profissional de saúde, eu tenho a convicção de que a pandemia passa, como todas passaram, e se fala no novo normal. E que tudo que eu espero é que a gente não tenha as práticas que a gente tinha anteriormente, né? Que a gente seja um pouco mais cuidadoso. Então, essas coisas que a gente venha incorporar dentro da nossa universidade
para que ela seja, de fato, esse laboratório prático para que a gente faça na sociedade. Porque a gente, se não... Olha, imagine, nós precisamos, durante uma pandemia, ensinar as pessoas a lavar as mãos, quando, na verdade, isso se aprende na infância. Então, que a gente possa se educar, né? E eu acredito que existe saídas, sim. Sejam com a utilização de máscaras, seja com a utilização de protetores faciais, seja com a utilização de cabines, seja com a utilização de espaços abertos. O que a gente não pode é abrir mão do processo educacional, porque a gente tem aí dois bens que a gente considera importantes, saúde e educação. Só que a gente não vai permitir que eles entrem em conflito, como estão fazendo com saúde e economia. Saúde e educação andam juntos, porque é com a educação que eu garanto a minha saúde, e com a minha boa saúde, eu tenho condições de lutar por uma boa educação. Muito boa a sua fala, Patrícia. E eu acho que sempre que a gente fala sobre solução, eu falei anteriormente isso na minha fala, a gente tem que ter cuidado que agora o importante não é a rapidez das soluções, e sim a responsabilidade das soluções. Porque, às vezes, uma coisa se aparenta ser a solução, como, por exemplo, o ensino remoto, como a Patrícia falou, que foi implementado em uma universidade e as outras foram fazendo Ctrl-C e Ctrl-V. Mas a gente tem que avaliar também os meandros dela e a aplicação dela. Quando eu falo sobre volta presencial de 15, 20 alunos, 10, não sei. Eu sei que a realidade da UERN é que a maioria das pessoas não usam transporte público até chegar lá. No Campus Central mesmo, toda noite chega ônibus e mais ônibus de outras cidades. Então, tipo assim, para a gente que é estudante, não é só questão de estar na sala de aula, é a questão de como a gente vai chegar na sala de aula, se a galera tá empregada para poder se manter dentro da universidade. Então, tipo assim, pensar em voltar para as aulas presenciais, agora na pandemia, exige muito mais responsabilidade para a gente analisar do que rapidez. Eu acho que a gente está muito, assim, afoito, realmente, porque, querendo ou não, a gente fica ansioso, querendo voltar às nossas atividades. Enfim, quem está tendo o direito, não o privilégio de ficar em casa, fica agoniado de estar em casa. Tem gente que não está tendo esse direito, está trabalhando todo dia, saindo todo dia, se expondo todo dia. E muitos e muitas são estudantes da gente que trabalham no comércio ou alguma coisa desse tipo que não parou, algum serviço que não parou. Então, assim, quando a gente tem que pensar soluções, é o que eu falei inicialmente, a gente tem que pensar de uma forma responsável, não querer resolver isso daqui para amanhã ou o próximo mês, porque isso exige muita responsabilidade, exige que a gente observe os meandros, porque, por exemplo, essa questão do ônibus, a fala de Patrícia foi muito responsável, mas a gente tem que lembrar que não é só a universidade, entendeu? Que lá nas comissões, às vezes eu sinto falta desse olhar, entende? Porque, beleza, a gente vai se proteger todinho dentro da sala, mas e o caminho de chegar até lá? Quando foi proposto o ensino híbrido, que também a gente já falou mais ou menos, seria em vez... porque no ensino semipresencial a gente divide as atividades. No híbrido que estavam propondo a gente ia dividir meio que as turmas. Algumas turmas iam ter aulas remotas e outras teriam aulas presenciais. Aquelas pessoas que não tinham as ferramentas, né? Não sei se deu para entender. Mas uma coisa que a gente tem que levantar é que se a pessoa não tem uma internet de qualidade e um computador, um tablet para acompanhar as aulas, ela vai ter um carro para chegar lá? Não, ela vai chegar lá do transporte público. Ou, enfim, das demais outras formas, com lotação e tudo mais. Então, a gente precisa ter responsabilidade quando for propor soluções. Nós, do DCE, junto com os CIAs ideais, estamos propondo soluções nesse momento, uma contraproposta à minuta, uma implementação a essa minuta, mas sempre com muita cautela, porque essas soluções não são as ideais. Mas, como parece que vai voltar, a gente querendo ou não, então a gente está tentando pelo menos fazer uma base. Nossas reuniões com a praia estão sendo sempre em sentido desse, ter auxílio digital e cuidar dos nossos, né? Que somos o elo mais fraco desse sistema, assim, porque no final a gente sempre esquece o caminho que o estudante passa até estar na sala de aula e o que ele tem que fazer para se permanecer na universidade. É isso. Kelânia, me permite aí um pouquinho, ainda voltando para a pergunta anterior, né? Porque, de fato, a gente sente a angústia do aluno de querer voltar, né?
de querer, porque ele tem um tempo a cumprir. E isso eu entendo muito bem. Eu tenho um filho que foi aprovado para a universidade, para o segundo semestre, era para ele estar entrando agora na universidade. E ele está aqui nessa angústia, e eu, então, querendo que ele comece. Então, a gente entende essa angústia de querer essas alternativas do ensino, porque o ensino não tem como fazer a complementação dos créditos sem o ensino, né? E eu acho que enquanto a gente está observando as alternativas, porque a gente tem essa vantagem também, primeiro, de ter as normativas que não estão nos obrigando. A última portaria publicada ontem, de 16 de junho, ainda mantém a ideia de que as atividades acadêmicas poderão ainda permanecer suspensas para posteriormente cumprimento da carga horária. Então, nós temos essa opção. Segundo, é uma realidade mundial. Dá para a gente ir observando o que é que as outras universidades, principalmente aquelas que estão numa fase mais avançada da pandemia, quais são as alternativas que elas foram colocando, né? E terceiro, a gente tem condições de, em vez de oferecer componentes curriculares, mas a gente tentar oferecer para os nossos alunos outras alternativas que também funcionem para a contabilização de créditos. Porque nós sabemos que as cargas horárias não são só de ensino, né? Então, a gente pode também utilizar esse momento para que esse aluno não esteja perdendo esse tempo, ele esteja complementando a sua carga horária com essa outra carga horária, com essas outras atividades que é possível, e para isso a gente precisa definir, então, que projetos são esses. Por exemplo, uma live como essa, a gente está se propondo a quem os alunos que tiverem interesse, a gente fazer a oferta de certificado aqui de 2 horas. E dessa forma a gente também aproveitar este momento para que a gente também possa estar contribuindo com a formação do aluno, porque não é só o ensino, a formação do aluno. Então, enquanto a gente pensa como vamos retornar ao ensino presencial, a gente também pensar alternativas de dar a este aluno também uma opção dele também estar avançando aqui dentro da sua formação acadêmica. Eu tive uma queda na conexão aqui, mas parece que ninguém percebeu, só eu. Mas isso custou caro para mim aqui, porque eu perdi uma série de perguntas que eu já tinha selecionado aqui, pega do chat, né? Mas a pergunta seguinte, que eu não vou ter condições de colocar aqui na tela, é uma pergunta, Raquel, que está muito direcionada a você. Uma das participantes aqui do chat, que infelizmente eu não consegui registrar o nome, e eu não estou podendo sair para ir direto para o Face olhar, pergunta acerca desses inúmeros estudantes que acabaram não respondendo aquele questionário socioeconômico que foi realizado pela universidade. Onde é que estão esses alunos? Né? Quem são eles? Eles não responderam por quê? Né? Cadê esse universo de alunos? Tá? Então, fica à vontade aí para fazer o comentário. Sim, muito importante isso, porque um questionário online perguntando se você tem internet já é muito difícil, já é bem irônico, né, por assim dizer. Então, a gente tem uma subnotificação, né, inclusive esse termo está bem alto, porque a gente tem subnotificação de morte, subnotificação de testes positivos. Então, vocês estão me vendo? Que eu parei de me ver aqui. E a gente tem a subnotificação também aqui na UERN, de pessoas que não responderam o questionário e que a gente não sabe o que fazer, sinceramente, porque, como bem Patrícia falou, são 6 campi, fora que por exemplo, aqui em Mossoró, o campus central, não são só pessoas de Mossoró, tem pessoas de vários interiores. Então, é o que eu falo, a gente está tentando criar soluções às pressas, sendo que a gente não sabe nem responder cadê esses estudantes. Tem uma pesquisa, eu acho que é do Senai, do Sebrae, alguma coisa assim, que mostra que o bairro do Alto São Manuel, aqui em Mossoró, que é um bairro, assim, classe média, 37% das pessoas não têm internet em casa. Então, tipo assim, isso mostra, assim, já que é para fazer parâmetros, que imagina as pessoas que estão no interior, as pessoas que moram em sítio, pessoas que, enfim, que estudam na UERN, mas são da Maísa e tudo mais. Então, assim, o que a gente está tentando fazer é o seguinte: a gente, junto com os CEAs e os DAs, a gente está tendo essas reuniões constantes, que são os centros acadêmicos e os diretórios acadêmicos de todos os campos, e a gente está fazendo reuniões constantes para tentar falar com eles,
para eles tentarem mobilizar. Fazer, em vez de um questionário geral, que, enfim, as comissões lançam e fica meio, às vezes fica meio disperso, a gente está tentando que as pessoas, os ideais judiciais do campi façam e mobilizem, para ver se a gente consegue um número mais expressivo de pessoas respondendo também, entende? A gente sabe que tem gente que não vai responder de jeito nenhum, tanto porque não tem acesso, não está sabendo disso, ou que no meio dessa pandemia está dando os corre deles, enfim, mas a solução que a gente está tentando criar é essa. Semana passada a gente teve uma reunião com a galera do campus de Caicó, e eles, na verdade, que lançaram essa proposta. Vamos fazer um questionário para cá, para o campo de Caicó. E eu achei essa ideia muito boa e propus para os demais CAs ideais fazerem isso, porque o contato, por ser mais, digamos assim, íntimo, né, ser mais assim, direto, talvez a gente tenha um número maior. Mas sempre lembrando que a gente vai ter essa subnotificação. Vai ter, e a gente precisa ter responsabilidade para lidar com ela. É isso. Acho que eu respondi a pergunta. Respondeu sim, Raquel. Veja, eu acho que sim. A professora Jovelina está fazendo uma pergunta aqui, que eu também não vou conseguir colocar, não, mas ela está perguntando, também a dirigida Raquel, se o DCE, com esse aspecto realmente de democratizar as informações, etc., né, vai trabalhar com os centros acadêmicos dos campi, no sentido de discutir essa minuta. Se vocês estão pensando, planejando algo assim. Sim. Então, nossa última reunião foi segunda-feira, dessa semana já. A gente exigiu a minuta no inteiro teor, né, justamente para compartilhar com os centros acadêmicos, porque tinham sido dispostos só o PowerPoint, e a gente, como os professores e as professoras não aceitaram o PowerPoint do governo do estado para discutir a previdência privada, a gente também não aceitou só um PowerPoint para discutir nossa minuta que vai definir nosso possível semestre. Então, a gente pediu a minuta inteiro teor, e a gente disponibilizou para os CAs ideais e tivemos uma reunião segunda-feira para já falar sobre isso. Os CAs que não tinham conseguido acessar essa minuta, eu reenviei, eu mesmo assim, reenviei, e o que ficou encaminhado? A gente encaminhou que até quinta-feira, no caso, todos os CAs ideais que tivessem propostas para justamente adequar a nossa proposta que a gente está construindo, né, junto com eles, enviar até quinta-feira, para poder a gente justamente elencar mais os pontos, né, porque às vezes a demanda do Campus Mossoró não é a mesma demanda que o Campus Natal, que não é a mesma demanda que o Campus Caicó, nem de Pau dos Ferros. Então, esse é uma forma que a gente encontrou, né, e que tem sido bem recebida com os CAs ideais, diga-se de passagem, que é eles falarem sobre as demandas dele, né. E também essa reunião foi justamente para a gente falar sobre autonomia financeira, explicar como foi essa conquista de bolsas e tal, e para falar o nosso processo que a gente vai estar tendo, né? Que é conquista de mais bolsas, porque agora é um projeto piloto. A gente vai ter que criar uma comissão permanente para avaliar o que está se desenrolando nesse ensino remoto, nessa disciplina de férias. Porque eu vou chamar de disciplina de férias, porque não é uma disciplina normal, uma disciplina de 60 horas em um mês, né? Não tem como a gente fingir que isso é uma disciplina normal. Enfim, eu acho que a Patrícia, se quiser dar uma palavrinha. Na verdade, assim, trazendo essa questão para os alunos, para os docentes, né? A gente lamenta muito não estar fazendo essa discussão nas nossas assembleias, mas o que a gente tem incentivado por meio do nosso conselho representante, e a nossa defesa é essa, é que haja uma proposta fruto de uma discussão, né? O que a gente tem é isso. Qualquer proposta, ela não vai ser perfeita, ela não vai ser... Mas eu acho que, nesse momento, tudo que nós queremos é incentivar o debate, né? Porque o colegiado tem competência, está lá nas suas atribuições para aprovar, mas é muito mais importante que, primeiramente, do jeito que foi proposto aí os alunos conhecerem, mas também que isso seja amplamente discutido em todas as unidades acadêmicas, com possibilidade, inclusive, da gente vir a melhorar no que for possível, né, caso a proposta seja aprovada, né?
Tem mais uma pergunta aqui, que cobriu a tela, inclusive, cobriu a minha Patrícia aqui, né? Não está mais nem aparecendo, que é do Diego Natan, né? Ele pergunta: sabemos que tudo é muito incerto, mas se a UERN chegar a decidir que implementará o ensino remoto, de fato, e sabendo que uma parcela significativa de alunos não dispõe de recursos para o acompanhamento desse formato de ensino, existe a possibilidade dos professores ministrarem esse conteúdo de forma repetida, remota e presencial em um segundo momento? Eu acho que é uma pergunta bem importante essa. É excelente, né? A própria minuta... Não, primeiro a gente precisa deixar claro, assim, duas coisas. Essa minuta seria para um semestre emergencial. Ele é facultativo, pode acontecer ou não. Então, se eu não participar, aquele crédito que eu não cumpri, eu deixo para cumprir depois no momento presencial. Só que vamos dizer que a pandemia demore muito, e esse momento presencial demore demais. Então, a gente tenha mais ofertas de forma remota, e aí você vai começar a ter o distanciamento desse aluno que não tem acesso a esse ambiente virtual. Então, nessa minuta aqui, ela já dá uma ideia de que existiria a possibilidade da gente ter os dois sistemas, né? Um presencial, porque ela fala, em algum momento, na possibilidade de recursos virtuais e não virtuais, certo? Então, pensando que pudesse ser um curso no qual eu pudesse fazer para os meus alunos que têm o acesso remoto e adaptar aquele curso para aquele no qual eu tivesse que fazer um presencial, seja pelo envio de material, seja porque parte dos alunos estão no ambiente virtual e eu fiquei com um pequeno número de alunos que eu pudesse levar ao presencial. Tudo bem, eu acho que tudo a gente vai discutir. O que a nós, como sindicato, precisamos alertar é que, assim, o trabalho do professor, né? Preparar uma aula virtual, depois preparar adaptá-la para o presencial, né? Com a carga horária que nós temos hoje, é impossível. Então, se alternativas dessa forma forem pensadas pela coletividade, será nosso papel alertar e ter cuidado para como nós vamos tornar isso prático, né? Como será possível? Né? Porque nós vamos trabalhar de duas formas diferentes, porque eu me nego a aceitar que o ensino virtual é a simples transferência daquilo que eu faço no presencial. Não é. São metodologias diferentes, então são trabalhos diferentes, precisam de adaptações diferentes. Então, você teria, então, esse professor trabalhando em dois momentos diferentes. E ele precisa, então, ter assegurado que ele tem carga horária para isso e, principalmente, que ele vai ter apoio para isso. Porque imagine se a gente vai pensar num curso que é chamado misto, que eu tenho parte dos alunos virtual, de forma virtual, e quem não é virtual, eu vou pensar numa outra forma, ou presencial, ou por material de atender, certo? Mas o ônus de fazer esse material chegar, a produção, vai ser do professor? Então, eu vou preparar apostilas e por essa minuta aqui, onde a universidade disse que não vai se responsabilizar por nada, então, se for nesses termos aqui, a gente seria totalmente contra, né? Porque em toda a legislação que fala de modalidade à distância, deixa bem claro a responsabilidade da instituição em garantir as condições. Então, é isso que, quando esses modelos são pensados, é o nosso papel de sindicato, que muitas vezes as pessoas não entendem. E porque sindicato só vê o lado. Não, sindicato faz o alerta. Para, a partir daquele alerta, a gente possa, inclusive, construir as alternativas que tornarão o nosso trabalho mais possível. Eu não sei se eu fui clara, professor. Aí qualquer coisa, você dá uma retornada aí no chat. Kelaine sumiu de novo, eu acho que caiu. Raquel, pode falar, Raquel. Tá vendo aí como... Não, eu queria só dar... Eu acho que a Patrícia respondeu muito bem. Não, é que eu pensei que você tinha a intenção de falar alguma coisa, eu entendi. Eu queria dar um informe também para os alunos e as alunas que estão assistindo a gente, que agora que a gente descobriu essa tecnologia de botar ao vivo, as nossas reuniões agora a gente está transmitindo ao vivo. Segunda-feira foi a primeira reunião que a gente conseguiu fazer isso, transmitir a reunião do Conselho de Equidade de Bases. Então, assim, aí a galera pode ir lá comentando também nesse mesmo formato que a gente está tendo aqui, entende? Era só isso, assim, esse aviso, para o pessoal ir acompanhando, porque eu sei que
tem muita gente interessada nesse assunto e tal, e acaba, assim, com toda informação, acaba ficando, assim, um pouco confuso em como participar, mas fica aí a dica para vocês. Eu não sei qual é a próxima pergunta, mas passou aqui. Estava olhando um anterior aqui, que falava sobre a questão de fazer o trabalho 2 vezes, né? Porque com essa proposta do semestre facultativo, isso não é o semestre regular, é um semestre adicional, né? E, inclusive, uma das vantagens que ele colocado, porque a gente tem que analisar tudo com o lado bom, o lado ruim, para que a gente consiga construir uma proposta adequada, né? Uma das vantagens que foi colocada para o semestre facultativo é o fato dele, por exemplo, pegando uma pergunta anterior que a gente falava de como será o nosso retornar ao presencial, seria a possibilidade da gente atender uma parte dos alunos de uma forma virtual e quando a gente voltasse para o presencial, a gente ter salas com um número menor de pessoas, né? Então, essa poderia ser, então, uma vantagem de se pensar nesses semestres suplementares, no qual a gente pudesse ir atendendo virtualmente os alunos que podem e, posteriormente, presencialmente, aqueles que não podem. Bem, que seja, de qualquer fato, nós vamos ser contra os pontos da minuta do jeito que está. Porque mesmo desse jeito, quando ele oferece uma saída para o futuro, o que a gente está colocando que a gente é contra a minuta, não é ela ser uma alternativa ao momento. É a forma como ela está colocada. De uma forma no qual ela não está prevendo a qualificação do professor, no qual ela não está prevendo o que é constitucionalmente garantido, que é o acesso ao aluno, né? Não a uma parte do aluno, no qual eu não tenho garantias de que aquela disciplina, naquela modalidade remota, ela está conforme o projeto pedagógico do nosso curso, que a gente construiu e que lá não está previsto essas modalidades que poderiam ser ofertadas à distância. Então, se a gente resolve determinados problemas que para a gente são claros, a gente tem condições de tornar uma proposta emergencial mais adequada. A gente só não pode fechar os olhos para aquilo que é gritante e achar que é uma alternativa e a gente, de forma apressada, muitas vezes, querendo dar o nosso melhor, porque é nisso que eu tenho confiança da nossa comunidade. Me parece que a internet de Patrícia falhou aqui. Eu vou colocar aqui uma colocação na tela, é grande, um comentário grande, talvez fique um pouquinho grande aqui na tela, mas eu acho que é importante, que é uma colocação do professor Wendson Medeiros, que é o proreitor do ensino de graduação, tá? Espero que Patrícia volte daqui a pouco. Só um momento, tá, pessoal, que parece que a internet está complicada agora aqui. Está variando, né? Pois é, a gente tem que fazer todas essas análises, né? Porque imagine nós que temos aqui um acesso, teoricamente, a uma das melhores internets que são oferecidas, né, para a nossa cidade, e ainda assim... Sobre esse comentário do Wendson, né? Bem complicado. Nós tivemos, inclusive... Posso comentar? O comentário aí feito pelo professor Wendson Medeiros, que é o promissor de ensino e graduação da UERN, ele disse que o processo Kelane, eu acho que é a sua internet. Pode sim, você segue em seguida, tá bom? Kelane, eu acho que ele é a sua internet. Que, né, que é a assessoria jurídica da instituição, os conselheiros receberão a matéria. Kelane, eu acho que é a sua internet que não está boa. Então, se você nos permitir... Quanto isso... eu queria fazer um comentário também. Você está disponível no SEI. Tá. Kelane, Raquel, você está me ouvindo bem? Pronto, então... Kelane, você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem, eu acho que a internet... Pronto, Kelane... eu posso ler o comentário do Wendson e eu já passo o comentário, né? O processo está com a relatora. Já foi solicitado parecer da PROEG e da AJU. Os conselheiros receberão a matéria quando a convocação da reunião. Contudo, o processo é público e está disponível no SEI. E a PROEG está à disposição de todos para tratar dessa ou de outras matérias relacionadas à graduação. Realmente, a gente
teve uma reunião só sobre isso, inclusive foi com o Edson, para ele apresentar tudo para a gente, porque, justamente, como o Patrícia também havia falado, a gente não pode ver uma proposta e necessariamente descartar ela, ou, enfim, aprovar ela, a gente tem que ver mais os meandros. É por isso também que a gente levou a minuta para os centros acadêmicos e os diretórios acadêmicos. No quesito de que, tipo, para além de estar público, a gente também tem que discutir o teor dela, né? Patrícia, você vai comentar alguma coisa sobre isso? Vou sim. Pronto. Em primeiro lugar, fico feliz com a presença do pró-reitor aqui, né? Porque sinal de que a gente, né, na universidade, está promovendo o debate, né? Debatendo em diferentes lugares. A minuta foi levada à DUERN pelo próprio pró-reitor, ele que encaminhou, então nós tivemos conhecimento oficialmente da minuta pela própria pró-reitoria, né? E esse debate é exatamente para que a gente possa amadurecer os pontos que a gente quer levar para o CONCEP, exatamente entendendo que nós temos condições de discutir uma proposta, para que a gente possa aprová-la ou não, melhorá-la ou não, né? Então, de fato, ela foi dada a conhecimento pela própria DUERN, e é por isso que nós vamos encaminhar as nossas considerações da proposta e, quem sabe, analisadas, a gente possa, então, melhorá-la. Mas a nossa intenção é sempre fazer com que o debate na universidade seja amplo, franco, e que a gente tenha diferentes visões, inclusive com a visão que o sindicato traz e a visão que o DCE traz, que extrapola muito dessa visão somente técnica, mas dessa visão da contextualização política. Mas aí a gente, de fato, fica feliz aí com a presença do professor Wentz, como de todos os demais, né? Sim, é verdade. Eu vou aproveitar que a Elaine sumiu, então eu acho que o problema da internet aqui de Kelânia, que já vai mostrando como nós temos problemas, né? Ontem foi lançada mais uma portaria que coloca, então, que as atividades práticas e as atividades de estágios, elas teriam restrições, né? Então, a gente teria, seja como um semestre para disciplinas remotas, seja num semestre facultativo, é importantíssimo esse esclarecimento de que nós estamos falando de componentes teóricos, mas nós também não podemos deixar de mostrar a nossa preocupação, porque no parecer número 5 do Conselho Nacional da Educação, o parecer, de uma forma estranha, chegou a mostrar até uma certa flexibilização para aquilo que a lei proíbe, né? Porque se a nossa legislação deixa bem claro de que essas alternativas de modalidade à distância emergenciais são para componentes teóricos, o parecer a instrução normativa, o parecer número 5 do Conselho Nacional da Educação tenta flexibilizar para outras possibilidades. E um webinário que nós assistimos recentemente com o próprio presidente do Conselho Nacional da Educação, ele disse claramente para a gente pensar também na flexibilização das práticas e dos estágios. Por isso, o nosso alerta para essas alternativas, que elas podem levar a outras, e quando a gente perceber, a gente mudou totalmente o nosso sistema educacional. Então, analisá-lo com a melhor das intenções, mas sempre com a nossa visão crítica. Eu adorei o comentário aqui de Michel Costa, que é assim, isso, Patrícia, a opção é quando eu chego para o meu pirra e pergunto, cuscuz com ovo ou presunto. O que a UERN está fazendo é retirando a possibilidade de opção. Eu gostei, sabe? Tem mais perguntas, gente? E o pior é que agora a gente perdeu a mediadora, né? Porque a internet, olha que temos internet. Tá vendo aí? Né? Mesmo as pessoas com a ferramenta passam por... Olha, tá voltando. Tá voltando. Mas eu vou aproveitar. Voltou. Eu tô aqui. O que é que nós temos mais, Kelânia? Tem um comentário aqui de Rivânia. Tem um comentário aqui de Rivânia que eu acho que é importante a gente observar.
Kelânia, sua internet É tá que o negócio tá lento, travando. viu? Tá sempre travando. Tá, Então, a gente internet tá péssima. pode ir colocando Olha, aí que a gente vai lendo. esse comentário do Rivane eu achei importante. Pronto. Tá certo, tudo bem. Pode ir apresentando aí que a gente vai dando continuidade. Foi exatamente aquilo que a gente comentou no início, né? Que é fundamental destacar: a universidade não está parada, né? Que para além do ensino, a gente tem condições de ofertar, não só para o nosso aluno, mas para a nossa comunidade, uma série de atividades e uma possibilidade até de mostrar para a sociedade o que é a universidade. Não é só um lugar onde você fabrica diploma, mas é um lugar onde você pode formar a comunidade, por exemplo, num tempo como esse. Quanto os nossos professores não estão produzindo nesse momento? Como também a pandemia, se por um lado ela nos tirou da sala de aula, como a gente comentou, nos tirou do LX da juventude, dos nossos alunos, mas ela nos possibilitou ter outras visões. Nós temos trabalhos fantásticos sendo desenvolvidos dentro da universidade. Vou aproveitar aqui que a professora Kelânia está do nosso lado, destacar aqui que na química de máscaras a detergentes, lá em Açu, tem um programa contínuo que está indo para as rádios e está indo para a comunidade com vídeos explicativos. Tivemos notícia que em Pau dos Ferros tinha construção de protetores faciais, que temos professores em outros lugares fazendo um levantamento diário do número de casos, fora as diversas coisas que nós não sabemos. Quantas lives, quantos cursos a universidade está colocando para a sociedade. Então, acho também que a pandemia é um momento para a gente discutir, sim, as possibilidades de ensino, porque o ensino é o coração das nossas atividades, mas para a gente também ver como a gente pode utilizar esse momento para chegar próximo da sociedade, para servir a nossa sociedade, a nossa comunidade interna, os nossos alunos, e a nossa comunidade externa. E nós temos potencial para isso, nós temos pessoas altamente capacitadas para isso, para levar cultura, para levar política, para levar o debate, para levar a instrução, porque a educação é isso. É esse o privilégio que nós temos de estar dentro de uma universidade pública e ter essa visão muito maior de educação do que só aquilo que é levar um aluno para o mercado de trabalho, né? E também só ainda, ninguém colocou, gostaria também de chamar a atenção para uma coisa muito importante que a gente também não pode deixar de considerar nesse ensino remoto, é a questão da nossa imagem, né? Nós como docentes, nós temos uma luta forte e ferrenha pela nossa liberdade de expressão, que nesse momento está ameaçada, já esteve ameaçada, requer a nossa vigilância. E dentro da sala de aula, nós temos muito mais essa capacidade de se expressar. Temos também que pautar a questão da nossa expressão dentro de um ambiente virtual, especialmente em plataformas que não são públicas. Né? Esses ensinos remotos, eles podem estar sendo pensados para ambientes como esse, para as plataformas do Google, no qual minhas falas, minhas imagens podem ser descontextualizadas. Então, se a gente vai avançar no sentido de pensar em ensino híbrido, se isso for adequado para alguns cursos, se isso estiver de acordo com o que politicamente e pedagogicamente aqueles cursos pretendem, mas que a gente não perca de vista o debate do público. Nós somos uma universidade pública e a necessidade de estarmos trabalhando dentro das áreas públicas, inclusive dentro de plataformas públicas que nos dê segurança, inclusive em relação à nossa imagem. E falando em relação à universidade não estar parada, nós, enquanto universidade pública, a gente tem um papel fundamental nesses momentos de crise, né? Porque, para além de uma universidade pública gratuita e de qualidade, a gente também é referencialmente, socialmente referenciado. Uma coisa também que a gente tem que lembrar é que são as universidades públicas que estão pesquisando uma vacina, está mapeando dados, e inclusive universidades aqui do Nordeste, a UFBA, a de Recife, a própria UFC aqui do nosso lado. Então, assim, as universidades não estão paradas, a gente está pesquisando, a gente está criando formas e soluções de sair dessa, e a gente tem que lembrar a importância de ter a universidade pública nesse momento. Foi a universidade pública que
descobriu o tratamento para o Zika vírus há alguns anos atrás aqui no Brasil. Foi a Universidade Pública também que soube das consequências na gestação por conta do Zika vírus. Então, também é um momento de levante em defesa da educação, né? Nacionalmente, regionalmente, e a gente tem que sempre fazer essa dialética. Por isso que a gente está sempre levantando tanto nossas questões pessoais da UERN, como justamente ensino remoto, precarização de ensino, como também estamos sempre falando sobre o que está acontecendo nacionalmente, que é esse desmonte na universidade pública. Era isso que eu queria comentar. Kelânia, cadê tu? Eu desisti já dela. Kelânia? Kelânia, você nos deu uma aula, uma prova prática de como nós enfrentamos muitas dificuldades nesse ensino à distância, né? Eu estou aqui. Eu queria fazer um comentário sobre a diferenciação de EAD e ensino remoto, né? Também, porque isso é uma coisa que tem preocupado bastante os DCEs em nível nacional, inclusive alguns têm colocado isso como pauta principal, que realmente EAD e ensino remoto não são a mesma coisa, inclusive o ensino remoto é muito mais preocupante que a EAD em alguns aspectos, porque a EAD, pelo menos, tem diretrizes no MEC. O ensino remoto deixa tudo muito subjetivo. Nós do direito, às vezes, temos a necessidade de ter coisas mais objetivas, e o ensino remoto é muito aberto, ele pode ter é uma coisa boa e ruim, né? Tem os seus ônus e bônus, é uma faca de dois gumes, mas é uma coisa que a gente tem que estar vigilante sempre, porque ensino remoto realmente não é AD, e o ensino remoto é bem mais perigoso que a AD, justamente porque ela abre precedente para vários outros tipos de meandros que a EAD, pelo menos, tem diretrizes diante do MEC, né? Então, a gente se preocupa muito com a qualidade das coisas, mas como a gente vem falando, né? É um projeto piloto. Vamos ver como ele vai se comportar. Foi a nossa primeira preocupação, foi no início da live fazer essa diferença e essa preocupação, né? E mostrar que a gente tem muito mais preocupação com, como Raquel colocou, com o ensino remoto, que a gente não conhece as regras, e por ele abrir mão de alguns requisitos que são da modalidade à distância, né? Kelânia? Então, eu estou aqui, vocês estão me ouvindo? Tem umas falhas. A internet aqui de casa está um problemão, viu, hoje? Olha, vejam bem, a gente já está com o tempo que a gente tinha previsto, já são 11h29, né? Então, o tempo já está acabando aí. Eu acho que a gente pode... Ainda existe uma série de colocações importantes que seriam interessantes a gente discutir, mas o tempo é isso, o tempo a gente tem que lidar com ele, né, da maneira como ele nos é apresentado. Então, eu queria que vocês utilizassem aí o último minuto, já são 11h30, usassem aí um minutinho final, vocês duas, para se despedir das pessoas, né, a mensagem final de vocês, e de antemão eu já agradeço a todo mundo a participação fantástica, adorei aí a comunidade presente, participando, é isso que a gente quer fomentar o debate. Né? Nós não somos do contra, nós não estamos aqui para criar problemas, muito pelo contrário, o que a gente quer é encontrar as soluções, mas que não sejam soluções aligeiradas, que não nos traga mais problemas do que soluções, tá? Então, vou deixar aí a palavra com a professora Patrícia e em seguida com Raquel, tá bom? Beijo para todos. Bem, é uma pena a gente não ter conseguido, mas a gente fica feliz de saber que a gente não conseguiu atender todos os comentários, sinal de que o tema é por demais complexo e que não pode se encerrar numa única discussão. A nossa pretensão é que essa discussão seja contínua dentro das unidades acadêmicas e também dentro de espaços como esse, que aí a gente vai conversar com o DCE para ver a possibilidade da gente retornar aqui e da gente ficar tentando agora de uma forma mais rotineira, trazendo esses espaços para que a gente possa enriquecer, porque essa é um dos grandes pilares da universidade. A gente ter sempre o debate, a construção coletiva, não ter medo de enfrentar as diferenças, construir em cima dessas diferenças. E num momento como esse, de tanta polaridade, de tanta irracionalidade,
de tanta negação da ciência, o nosso papel dentro da universidade se torna muito maior. Então, gostaria de dizer que nós estamos em trabalho remoto, a Duerne, aí com as nossas demandas, estamos sempre à disposição, né, para fazer aquilo que é o melhor para a categoria, né, lamentando a ausência das nossas assembleias, mas respeitando não, o que não é só uma decisão nossa local, mas o que é uma diretriz do nosso sindicato nacional. Mas, por fim, gostaria de desejar a todos e a todas muita saúde, né? A gente só tratou das questões aqui relacionadas a trabalho, mas a situação é muito mais complexa. Nós tivemos, infelizmente, uma perda importante dentro da nossa comunidade acadêmica, que não pode ser esquecida, os nossos colegas que passaram por momentos difíceis pelos seus familiares, que não contaram com os nossos abraços, né? Quantas pessoas que estão agora num momento difícil por causa da saúde, por causa da questão financeira, e nós estamos nesse isolamento aqui, mas nós temos a possibilidade de a gente estar unido no nosso objetivo de tentar fazer o melhor, né? Então, desejar muita saúde e, como um ato de resistência, vamos permanecer em casa já que podemos, e vamos pautar sempre a educação pública, gratuita, de qualidade e de inclusiva, que é aquilo que, de fato, é uma das nossas bandeiras como sindicato, mas é também alguma das coisas que me dá mais satisfação pessoal e que eu tenho certeza que, falando em nome dos nossos associados, é o que os nossos associados também lutam dentro da nossa universidade. Então, galera, a gente já se despedindo aqui desse momento, né, que foi muito proveitoso, teve muita interação, que bom, e espero que tenham mais espaços como esse, e já deixo, assim, uma dica para o pessoal da Duerne, chamar o pessoal dos outros campi para debater e tudo mais, até porque eles também têm muito o que falar aí sobre como isso está sendo recepcionado lá nos campos dele, né. Lembrando também que a primeira vítima de Covid aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Mossoró, foi de um professor da gente, o professor Luiz de Souza, inclusive nós do DCE fizemos um abaixo-assinado para querer mudar o nome do Centro de Convivência do Campo Central, em homenagem a esse professor que era muito querido, ainda muito querido, sempre lembrado com muito zelo, tanto pelos colegas de trabalho, quanto também pelos alunos e pelas alunas. E nisso, me despedindo também, vou reiterar que hoje, dia 17, nós estamos puxando nacionalmente, nós dos DCEs e dos CEAs, o Fora Weintraub, entendendo que ele é o inimigo da educação e a PEC que nomeia reitores caiu e a gente precisa que ele caia também, porque a gente precisa dessa dialética de lutar nacionalmente e localmente, e é isso. Fico também, mais um convite para vocês. Tivemos em contato com as residências ligadas ao UERN, de todos os para tentar saber demandas, e diante disso a gente também lançou uma campanha para ajudar a Casa do Estudante aqui de Mossoró, que aqui ainda tem pessoas, ainda tem estudantes morando lá e tal. A gente está, lá no nosso Instagram tem mais detalhes da campanha, e é isso, pessoal, muito obrigado a todos e a todas que estavam ouvindo até aqui, e dia 17, Fora Weintraub. Isso, e na próxima semana, provavelmente, a gente vai anunciar aí um outro momento como esse de debate, tá bom? Até logo, pessoal, cuidem-se.